Olá, pessoal. Então, neste vídeo, apresentaremos técnicas para a identificação das causas raízes. Neste vídeo, especificamente, apresentaremos as técnicas 5 porquês e diagrama de árvore, ou chamado também de diagrama de causas. Bom, iniciando então com a técnica 5 porquês, essa técnica, basicamente, ela tem por objetivo se aprofundar nas causas do problema. E como é que isso é realizado? Isso é realizado a partir do questionamento de forma repetitiva do porquê das coisas. Mais especificamente, nesta técnica, deve-se questionar 5 vezes o porquê de determinada situação, de determinado problema. Dessa forma, portanto, é possível identificar as causas em diferentes níveis de profundidade em relação a um problema. E quando utilizamos elas, em situações em que a causa raiz não é trivial de ser encontrada, sendo necessário se aprofundar nos aspectos subjacentes do problema. Bom, vamos então apresentar um exemplo para isso. Vamos retornar ao exemplo da licença maternidade, apresentado no vídeo 2 da etapa anterior, da etapa 2, observação do problema. Naquela fase, naquele momento, nós apresentamos a técnica mapeamento de processos para poder contextualizar o problema da licença maternidade. Lembrando, então, que o problema em questão era o tempo excessivo entre a solicitação e a concessão da licença maternidade. Na etapa de observação do problema, como eu comentei, se identificou que a alta ocorrência de diligências no processo administrativo estava acontecendo devido à inclusão de certidões pouco legíveis. No entanto, não foi investigado o porquê que tais certidões estavam sendo incluídas de forma pouco legível. E é justamente isso que a gente vai fazer na etapa atual, na etapa identificação das causas raízes. Por que essa situação está acontecendo? Por que se está incluindo certidões pouco legíveis? Para a aplicação da técnica 5 porquês, no exemplo em questão, foram realizadas, nesse cenário hipotético, nesse caso hipotético, entrevista com os envolvidos no processo, onde foi questionado, conforme prevê a técnica 5 porquês, o porquê de tal situação 5 vezes. Vamos mostrar, então, as respostas desse cenário hipotético desse nosso exemplo. A primeira pergunta, então, partindo do que saiu de resposta do nosso resultado da etapa observação do problema, perguntou-se por que os documentos estão incluídos no sistema de forma pouco legível. E a resposta foi, porque os documentos estão sendo digitalizados de forma incorreta. Então temos um primeiro porquê, uma primeira causa. Mas agora a gente tem que se aprofundar nessas causas, fazendo a pergunta: e por que os documentos estão sendo digitalizados de forma incorreta? Porque as servidoras não conhecem as especificações corretas para digitalização. Ok, mas o porquê que as servidoras não conhecem as especificações corretas da digitalização? Porque as servidoras não receberam instruções para digitalizar os documentos de forma correta. E o porquê as servidoras não receberam tais instruções para digitalizar o documento da forma correta? Porque não existem materiais instrucionais, por exemplo, manuais, procedimentos operacionais padrão, os famosos POPs, entre outras coisas, sobre digitalização de documentos. Olha como a gente está se aprofundando no problema em questão e nas causas do problema em questão. E o porquê que não existem materiais instrucionais, como esses manuais, POPs e assim por diante, sobre digitalização de documentos? Porque não é prática da instituição construir materiais instrucionais sobre tarefas administrativas recorrentes. Por exemplo, digitalização de documentos, impressões de documentos, assinaturas digitais e assim por diante. Se a gente for olhar esse caso, dado que o nosso objetivo aqui é melhorar a qualidade da digitalização para acelerar o processo que está com seu problema de tempo devido a digitalizações incorretas, a gente pode ver que o quinto porquê ele excede os limites do problema, chegando a ser uma causa que é subjacente provavelmente a vários outros problemas da instituição em questão. Nesse caso, é importante a gente sinalizar que não tem problema se, pro caso em questão,
para a situação que a gente está querendo resolver, para o problema em questão, a gente atuar não no quinto porquê, e sim, por exemplo, no quarto porquê para resolver o problema. A identificação do quinto porquê, no entanto, ela é bastante importante porque ela pode servir que ações institucionais mais profundas sejam realizados de forma que outros processos que também sofrem com problemas de natureza semelhante possam ter seus problemas sanados. No entanto, aqui a gente vê que o quinto porquê é algo um pouco mais profundo, que geraria uma ação que muito provavelmente reverberaria sobre vários outros processos, sendo que a atuação no quarto porquê já seria o suficiente para podemos melhorar o problema em questão. Por exemplo, propondo, aqui um exemplo hipotético, nosso objetivo não é ainda propor soluções nesse momento, e sim identificar os porquês, as causas dos problemas, mas aqui poderia-se fazer materiais instrucionais para a digitalização de documentos para esse processo em questão. No entanto, se criasse-se uma prática na instituição de construir materiais instrucionais sobre tarefas administrativas recorrentes, algo que não acontece nessa instituição, isso muito possivelmente reverberaria por vários outros processos que sofrem de problemas da mesma natureza. Ok? Bom, como vocês podem ver, a gente então aprofundou bem já o nosso entendimento sobre as causas que levam ao problema, mas existem outras técnicas que permitem que a gente possa observar sobre outros ângulos essas causas. Uma delas é o diagrama de árvores. O objetivo do diagrama de árvore, basicamente, é criar relação entre as causas de diferentes níveis. Por exemplo, com essa técnica, podemos identificar várias causas de um determinado nível relacionado a apenas uma do nível anterior. Nos 5 porquês, geralmente, ao fazer as várias perguntas acerca do porquê, a gente chega a apenas uma causa no nível seguinte. Aqui eu posso, daqui a pouco, ter várias causas que estão relacionadas ao nível anterior. E isso torna essa análise um pouco mais completa, até uma própria extensão dos 5 porquês. Além disso, ela permite trazer uma representação visual da relação entre as causas. E, obviamente, ela pode também ser realizada em conjunto com 5 porquês. Por exemplo, eu primeiro realizo uns 5 porquês, fazendo uma primeira abordagem sobre as causas, e depois eu organizo as respostas dos 5 porquês dentro da árvore de causas e estendo as respostas dos 5 porquês com novas causas que os 5 porquês não conseguem identificar, justamente por ele seguir uma linha direta e única de resposta de porquês. Às vezes, causas alternativas acabam sendo escapadas, acabam não sendo identificadas se a gente está seguindo uma linha única através de porquês. Então, ela pode ser realizada em conjunto e, inclusive, estendendo a resposta dos 5 porquês. E quando a gente utiliza? Bom, quando já se tem um levantamento preliminar das causas para o problema, por exemplo, após a realização dos 5 porquês, quando há necessidade de se identificar causas alternativas às já levantadas, como comentamos, os 5 porquês, às vezes ele não consegue chegar a todas as causas, ao fazer porquês encadeados a partir de uma quantidade, uma determinada causa, e quando é preciso relacionar as causas para entender diferentes padrões que levam à ocorrência do problema. Partindo do nosso problema de inclusão de certidões pouco legíveis, primeiro plotamos todos os 5 porquês. E em seguida, vamos tentando identificar outras causas que podem levar à ocorrência do problema que não foram identificadas nos 5 porquês. Vamos colocar elas destacadas de uma cor diferente na nossa árvore. Por exemplo, os documentos eles podem estar sendo digitalizados de forma incorreta porque os equipamentos têm baixa qualidade. E esses equipamentos podem ter baixa qualidade porque, por exemplo, eles são antigos. E eles podem ser antigos porque falta, por exemplo, um plano de renovação de equipamentos dentro da instituição. Outro motivo que faz com que a digitalização seja incorreta pode ser um próprio ambiente inadequado para realizar a digitalização, o ambiente onde estão localizadas as servidoras. Talvez faltem espaços apropriados para a digitalização desses documentos. Pegando agora uma causa associada direta a certidões pouco legíveis, um dos motivos para isso
pode ser, por exemplo, a dificuldade de inclusão de arquivos digitalizados no sistema. Então, as pessoas elas conseguem digitalizar de forma incorreta, no entanto, o sistema não está permitindo, por algum motivo, de colocar esses documentos no sistema em questão. Um dos motivos pode ser porque o sistema não suporta arquivos com mais de 5 megabytes. E talvez as digitalizações de alta qualidade excedam 5 megabytes. Olha como a gente está chegando em vários outros pontos de vista acerca do problema. E um outro motivo pode ser que os próprios documentos originais não tenham uma boa qualidade de impressão. Então, a certidão do meu filho lá em questão talvez não tenha uma boa qualidade de impressão. Então, não tem como eu colocar o documento legível no processo. Vejam aqui, nem sempre a gente vai conseguir se aprofundar como a gente chega nos 5 porquês, mas a gente consegue ir pegando outros pontos de vista e, da forma como for possível, se chegar em outras possíveis causas do problema, podendo ampliar o nosso conhecimento acerca das causas do problema, permitindo que futuramente tenhamos ações mais impactantes para resolver esse problema. Aqui eu sinalizo as pontas mais profundas de cada um desses galhos. Sendo assim, finalizamos o nosso vídeo 2. Muito obrigado.